Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo e hoje nós vamos falar sobre potes financeiros. Selene, o que é isso, pote financeiro? Eu falei sobre pote financeiro recentemente numa live que eu fiz com a Marcia Luz. Marcia Luz é minha mentora, minha coach, toda coach tem uma coach e eu tenho a minha coach, que é a Marcia Luz, e eu fiz uma live com ela e nessa live eu falei sobre os potes financeiros, que é uma estratégia que eu utilizo para que eu possa organizar as minhas finanças. E aí, antes que você me pergunta, né, Silene, e as planilhas financeiras? As planilhas financeiras também podem ser eficazes, tá? O que eu quero que você entenda aqui, que às vezes existem vários métodos e vários educadores financeiros, ele ensina um método diferente. E não necessariamente um método que eu vou passar para vocês, que na verdade não é meu, tá? É um método que tá no livro do Tiago Wierck, Os Segredos da Mente Milionária. E eu aprendi esse método com Roberto Navarro, no curso que eu fiz com a Marcia Luz, que é o curso chamado Passaporte do Sucesso, que hoje não existe mais, que hoje é o Fluxo da Riqueza. Então, esse método não é meu. Lá, o que o Tiago Wierck diz? O que o Tiago Wierck diz que a gente tem que dividir nosso dinheiro em potes. E eu aprendi isso. Lá atrás, há quase 2 anos, eu estava com dívidas, né? Eu estava com 5 meses de salários atrasados, e eu precisava aprender a organizar minhas finanças, porque senão, como é que eu iria fazer? Eu trabalhei com a planilha financeira antes de conhecer os potes financeiros. Só que os potes financeiros, ele me dá uma liberdade muito maior, porque eu aprendi a planejar minhas finanças para o ano. Então hoje eu faço um planejamento anual, eu não faço mais o planejamento mensal, nem planejamento trimestral, nem semestral, eu faço anual. Mas não necessariamente que você precisa se preocupar com isso agora. Se você não faz ainda o mensal, e é difícil para você fazer o mensal, faça o semanal. E aí depois você vai passar para o mensal, depois para o trimestral, depois para o semestral. E depois você vai adquirir conhecimento e você vai passar para o anual. Então vai devagar, só não deixa de andar. Um passo de cada vez. Esse é o que eu ensino para os meus alunos, o que eu ensino para os meus coaches. Então a planilha financeira pode sim fazer diferença na vida das pessoas, o pote financeiro pode sim fazer a diferença na vida das pessoas. Mas eu vou ensinar para você agora os potes financeiros, mostrar, na verdade eu não vou ensinar, porque num vídeo é impossível ensinar tudo isso, mas eu vou mostrar para você como é que eu faço. Eu ensino esse método num treinamento que eu tenho, que é Gerencia suas finanças. Eu vou deixar o link desse treinamento abaixo. Então você dá uma olhadinha lá na plataforma, dá uma olhadinha na página do treinamento, né? Verifica ali os conteúdos, se fizer sentido para você, será um grande prazer ter você no meu time, tá? Ter você como meu aluno aprendendo comigo. Mas Silene, ok, eu quero só aprender um pouquinho aqui sobre os potes financeiros. Não tem problema, continua aqui no canal do YouTube que sempre, mas sempre terá dicas para vocês. Lembrando que você pode compartilhar esse vídeo, tá? Com outra pessoa que de repente tá precisando de aprender um pouquinho sobre organizar as suas finanças. Educação financeira, eu sempre falo que ela é uma disciplina que foi discriminada, né, nas escolas, na família. Por quê? Porque as pessoas não gostam de falar sobre educação financeira. O dinheiro ainda é um tabu. E não pode ser assim, porque a gente precisa aprender sobre organização financeira, assim como a gente aprende a cuidar da nossa saúde, assim como a gente aprende a formar, né, a criar uma carreira profissional. Nós precisamos aprender a falar sobre dinheiro e falar muito. E como é que eu organizo, qual o método que mais se adequa para mim, qual o método que dá certo comigo. Vou fazer teste, não tem problema, tá? Pode fazer no teste, mas não deixa de realmente aplicar aquilo que você aprender, colocar em prática, porque o que vai definir o seu futuro é a prática, é como é que você aloca tudo aquilo que você aprendeu, como é que você coloca em ação. A ação é muito importante para a sua vida. Então vamos lá, vamos falar dos potes financeiros. Antes de eu estar com a realidade que eu estou hoje, a realidade financeira hoje, eu trabalhava um pouquinho diferente com os potes financeiros. Quando eu comecei a aprender, comecei a me organizar as minhas finanças, eu dividia as minhas finanças em porcentagem um pouco diferente. O livro do Tiago Wierck, ele tem uma porcentagem lá que agora realmente eu não recordo, tá? Mas o que eu quero entregar para vocês é o que eu faço, e claro que o livro, ele é
a fonte que eu busco, assim como eu, mais uma vez, eu aprendi isso com o Roberto Navarro, do jeito que ele ensinou, e eu fiz o quê? Eu adequei a minha realidade. Então é isso que eu quero de você, eu quero que você entenda que existe essa possibilidade dos potes financeiros, assim como existe a possibilidade das planilhas financeiras, tá? O importante é que você organize suas finanças. Então, como eu estava com 5 meses de salários atrasados, 5 meses de salários atrasados, então como é que você organiza dinheiro sem ter dinheiro? Eu comecei a vender, né? Vender perfume, fazer dinheiro, que aí é os princípios financeiros que eu também ensino lá no treinamento Gerencie Suas Finanças, ensino passo a passo, tá? Dos princípios financeiros, fazer dinheiro, gastar, economizar, doar e investir. Ensino passo a passo como é que se faz isso. Então, eu falei, como é que eu vou fazer, né? Eu comecei naquela época a colocar 80% do que eu ganhava para me pagar minhas despesas gerais. Hoje eu não faço isso mais. Hoje as minhas despesas gerais são pagas com 55% do que eu ganho. Então, o que é as minhas despesas gerais? Supermercado, a pessoa que me ajuda, água, energia, telefone. Então, claro que eu também, meu esposo trabalha, então a gente, nossas finanças é em conjunto, então a gente junta tudo e nós fazemos essa divisão. 55% do que eu ganho é para as minhas despesas gerais, hoje, mas nem sempre foi assim, tá? Há pouco tempo era 80%. E aí eu só tinha 20% para fazer o restante. Imagine, eu tenho 80% para gastar e aí eu tenho 20% para doar, investir e economizar. Silene, como é que você fazia? Eu doava 5%, tá? Eu não doava 10%, hoje eu dou 10%. Eu doava 5%, eu guardava 5% para minhas despesas a longo prazo, eu guardava 10% para a realização dos meus sonhos e eu destinava 10% para minha educação. Comprar livros, comprar cursos e... Ah, Silene, você compra muito livro? Muito, até hoje. Claro que eu tô com desafio agora em 2020 para não comprar mais livros, tá? Por quê? Porque eu tenho muitos livros que ainda eu não li. Então eu preciso ler todos os livros, estudar em todos os livros, buscar em todos os conhecimentos desses livros, aplicar para depois eu começar a ler outro livro. Não vou falar sobre desafio aqui, mas todo ano eu faço um desafio. E esse ano o meu desafio é não comprar livros. Qual é o seu desafio? O que você tomou a decisão de não fazer esse ano? Então vamos lá. Hoje eu destino 55% das minhas despesas, né, do valor que eu recebo para minhas despesas fixas. Eu pego 5%, olha que interessante, eu pego 5%, eu destino para minha despesa a longo prazo. Então aqui já deu o quê? 60%. Eu pego 10% para investir. Eu pego mais 10% para me investir na minha educação. Esse investir que eu falo é para minha aposentadoria. Aí eu pego 10% para me investir na minha educação. Eu pego mais 10% para a realização dos meus sonhos, certo? Então é assim que eu trabalho hoje com a minha organização financeira. É dessa forma. Eu aloco o meu dinheiro dessa maneira. Então eu gasto 55% do que eu ganho, 5% eu coloco aí para minha despesa a longo prazo, 10% para a realização de sonhos, 10% para a minha aposentadoria e 10% para a minha educação financeira, ok? Vamos continuar. Como é que eu faço dentro dos 50%, desses 55%? Eu defino quanto que eu vou mais gastar de supermercado. Então, aqui em casa, na minha casa, são 5 pessoas que tem hoje, né? Eu, minha filha, meu marido e minhas 2 sobrinhas que estão morando comigo, passando um tempo aqui comigo. Então, o que eu faço? Eu falo para elas, para todo mundo, eu determino o valor. Eu não vou entrar nesse mérito, tá? De valores. Então, assim, você vai pegar 55%, desses 55% você deve definir quanto é que você gasta de supermercado. E aí eu tenho os meus potinhos financeiros, tá? Aqui, ó. E não vem e fala, Silene, você fez isso só para gravar o vídeo. Não, isso aqui é desde 2019, inclusive a conta de água tá aqui, ó. Mostro para vocês que tá aqui a conta de água. Perdão, essa aqui é a conta de energia. Ó, a conta de energia, que essa aqui é 6 de 2019, ó, tá aqui, ó. Não sei se você consegue ver, tá? 6 de 2019. Então é uma coisa que eu faço há bastante tempo. Então o que eu pego? Eu pego 55%, eu divido em mercado. Aqui tá o valor que eu gasto com o supermercado. Não vou entrar em valores, tá? Aqui tá o valor que eu gasto com o supermercado. Então, por exemplo, 3 pessoas na casa,
Qual o valor que você acha que dá para você ir ao supermercado e comprar suas coisas? Ah, Sirlene, R$900. Então coloca R$900 aqui. Aí é você que define. Aí você tem que ir e fazer isso acontecer. Você tem que ir para o supermercado e fazer sua compra por R$900. Dentro desse 55, também o que eu coloco? Eu coloco educação financeira, eu coloco energia. Tá caindo aqui, não tem problema não. Eu coloco energia, que é uma despesa que eu tenho todos os meses. Então, energia também tem um valor que eu defini. Aí, eu coloco telefone, tá? Tanto o celular quanto o telefone fixo. Eu tenho internet na minha casa, por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. Então, eu coloco o telefone. Meu telefone fixo é R$120. E o meu telefone celular, eu pago R$35, tá? E aqui também eu coloco o crédito que eu coloco no celular do meu marido e da minha filha. Então, tá tudo aqui, o valor eu defini. Eita, tá caindo aqui. Aqui também, dentro desse 55, tem a água, valor de água que eu defino quanto que eu vou pagar. Aqui também tá um comprovantezinho, porque eu sempre coloco o valor que eu defino que eu vou pagar. E aqui tá o valor que veio, tá? E esse aqui é de 6 de 2019 também. Aí, o que eu faço agora? Agora eu coloco independência financeira. 10% do que eu ganho vai para minha independência financeira. Então, se eu faço 20 mil por mês, no mês, 10% é para minha independência financeira. Se eu faço 18, 1.800 é para minha independência financeira. Se eu faço 30, 3 mil para minha independência financeira. Tá aqui, independência financeira. Aí eu tiro um valor para minha diversão. Esse valor para diversão tá aqui também fixo, tá? É o valor fixo, não é um valor em porcentagem. Tá aqui o valor fixo, que é o dinheiro que eu me divirto, como pizza, tomo picolé, sei lá, eu me divirto. Eu realmente, é um dinheiro que eu falo assim, vou abundar. Porque meu cérebro tem que entender que vale a pena tudo isso, vale a pena organizar as finanças. Aí eu tiro 10% para doação. 10% para educação financeira, tá? Para educação, tá? Que é livros, treinamentos, aperfeiçoamento, tá aqui, 10%. E aqui, 10% para realização dos meus sonhos. E aqui, a gasolina, tá? Que a gasolina também entra dentro das despesas gerais. Então, assim, pode ter ficado um pouco confuso para você agora nesse momento. O meu motivo mesmo de fazer esse vídeo foi mostrar para você como é que eu faço, como é que eu aloco as minhas finanças, tá? Como é que isso me dá uma liberdade tão grande que vocês não têm noção, meus queridos. Porque assim, eu sei o quanto que eu vou pagar de água. Sirlene, e aí eu não tô aqui com o meu caderninho agora, mas o meu caderninho está de janeiro a dezembro organizado. Então eu faço a minha fotografia financeira. Eu aloco todas as minhas despesas ali e o que eu tenho que pagar. Então imagine que eu coloquei água R$250. Aí a água veio 270. O que eu faço? Eu tento economizar em alguma coisa, ou então eu tento fazer dinheiro, tá? Então assim, eu nunca falo, tá, veio 270, tá bom. Não, eu tenho que tomar medidas para poder resolver aquele desafio ali. E aí, claro que a gente vai ver por que naquele mês veio o valor de R$250, 270, se a meta era 250. Então, meus queridos, eu espero ter colaborado muito com vocês nesse vídeo, tá? Eu sei que eu falei rápido aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas tudo isso está no meu treinamento. Gerencie suas finanças. Esse treinamento tem o quê? Acho que é mais de 5 horas de aula gravada, tá? Então, se você achar interessante, vá lá, faça o treinamento, entre em contato comigo. Lá tem todos os meus contatos, WhatsApp, e-mail, tira dúvidas, que eu estou aqui à inteira disposição para te auxiliar. Beijo bem grande no seu coração. Vou encerrar por aqui, porque já tem 14 minutos de vídeos. E o meu objetivo aqui realmente é ter ajudado você na sua educação financeira. Organize as suas finanças, domine as suas finanças, gerencie as suas finanças, mas não deixe que ela toma conta da sua vida e que vira um balaio de gato e que você se perde aí no meio do caminho e que complica a sua situação. Diz que as pessoas têm mais dor quando mexe no bolso do que quando mexe no coração, tá? Então, assim, espero mesmo, do fundo do meu coração, ter colaborado com você, com o seu aprendizado. E se você quer saber mais, não deixe para depois. Vai lá, se inscreva no treinamento, gerencie as suas finanças, aproveita que ele ainda está no valor promocional de R$ 49,90.
Depois eu vou colocar um outro vídeo lá e aí já vou aumentar o valor, né? Ele vai ter um reajuste porque é um conteúdo maravilhoso e o valor tá bem acessível. Beijo, gratidão e até a próxima semana.